Alô, mais uma vez estamos aqui dando prosseguimento à nossa jornada doutrinária. Hoje vamos ver a segunda parte do episódio 11, que estamos falando de educação e existência. Roda a vinheta. Vemos então que a educação é um princípio básico para a existência humana. Sem educação, não existe vida. E sem vida, não existe homem. Sem homem, muito pouca coisa se faz no universo. Porque já que o homem é co-criador. E é importante a gente acompanhar toda essa sequência de evolução para nós nos situarmos. Onde eu estou? Em que ponto eu estou da evolução humana, da evolução espiritual? É por isso é que é importante você entender o que realmente é vida, o que é existência, viver, ser, existir, é só se manifestar. Então é importante que a gente tenha esse parâmetro, tá? E nós vamos hoje dar prosseguimento compartilhando novamente essa ideia do existir e a educação. Nós estamos aqui, então, com a nossa jornada doutrinária, episódio 11, segunda parte. Educação para a existência. O homem está rodeado no mundo de vários mundos, não é só o dele. E ele vai circundar por todos esses mundos até ele chegar a um aprimoramento de poder habitar o mundo mais pleno, mais sensível, mais quintessenciado do universo. A vida na matéria é a vida da escola já frequentada. A escola, nós fomos matriculados de novo. O início, ligação do espírito ao corpo. Começa o seu existir, seu aprendizado se amplia, passa por um método pedagógico de profundidade. Esse é o início de todo o processo encarnatório. Nós temos um processo encarnatório que realmente vai fazer com que a gente se movimente pelo universo inteiro. A caminhada, segundo o mestre, tem que nascer de novo, senão não consegue caminhar. Esse início é fundamental, nascendo de novo, não no mesmo corpo físico, mas é o mesmo espírito. Na caminhada, nós vamos ter um estado inicial de perturbação no momento em que nós estamos nos ligando ao corpo novo. Depois, passamos por um véu de esquecimento durante essa perturbação e vamos fazer com que a gente consiga viver diversas situações na vida de relação de uma forma mais livre. Porque eu não sei quem está ali, se é meu inimigo, se não é meu inimigo, se eu fui o algoz dele, se não fui. Então, se a gente souber o que estávamos vivenciando no passado, muitas vezes a gente já ia ficar logo com raiva, já ia criar pinimba daquela pessoa, né? Então, é por isso o véu do esquecimento, para que a gente viva as relações sem nenhum conhecimento daquilo que ela foi ou deixou de ser para nós no passado. E aí tem esse reencontro, nesse reencontro com essas pessoas que nem sempre eram simpáticas no passado, e essas criaturas, elas mantêm pendências ao longo desse curso todo de encarnação e reencarnação. Muitas ficam com tendências umas com as outras. Quanto aos aspectos, né, materiais, nós estamos falando da matéria-prima, aquilo que é produzido no próprio mundo material. Esses aspectos materiais que nós lidamos no dia a dia, montamos uma casa, fazemos comida, essa é a matéria-prima produzida nesse mundo. Paulo enfatizou para Timóteo:
porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, se nós não trouxemos nada, claro fica que nós não podemos levar nada, porque as questões da matéria-prima específica desse mundo fica nesse mundo. É necessário que a gente aprenda a sair de nós mesmos. Anulamos a nossa personalidade para podermos viver em harmonia com as leis naturais. Então, nós vamos para um outro mundo, quando nós vamos novamente voltar para o mundo material, nós temos que trabalhar essas personalidades que vivemos para conseguir viver em harmonia com todo o universo. Se a gente ficar preso à personalidade, a gente vai ficar preso às questões do passado, da reencarnação, e nunca encontraremos harmonia. Nós temos que ter harmonia com Deus, temos que ter harmonia com o próximo, e temos que ter harmonia com nós mesmos. Se nós não tivermos harmonia conosco, com o próximo, com Deus, como é que nós vamos viver de uma forma temporal, né? Em paz, em tranquilidade? A realidade que nos é apresentada, ela escapa muitas vezes ao nosso controle, porque não é a realidade que nós viemos conhecendo. Então, quando a gente encarna no outro país, numa outra cultura, num outro ambiente, nós não temos controle sobre essa realidade. Por isso é necessário um aprendizado em relação a isso, desde início. Vivemos em mundos distintos, autocriados, que não se misturam, que não se abrem, que não se comunicam. Muitas vezes nós temos vários mundos em que a gente não consegue controle de um para outro, não temos condição de sair andando de um mundo para outro. Cada qual com seus valores, seus hábitos, seus pensamentos. Então, cada um de nós é um mundinho distinto. Vivemos dentro desse mundo que nós criamos, mas que muitas vezes não conseguem ter uma interação. Tem valores diferentes, tem hábitos diferentes, tem pensamentos diferentes. E é nessa hora que a gente encarna neste ambiente que a gente não conhece, que nunca vimos falar, né? Mas que está lá, preso para a gente, recebendo a gente, né? Com todo carinho, com todo afeto, ou não, né? Ou também com toda a turbulência. Então, nós vivemos assim. Nós temos um grande ideal, aspiramos uma coisa futura, mas permanecemos presos ao nosso passado misterioso. Então, nós fazemos uma dicotomia dentro de nós. Queremos alguma coisa, mas não largamos aquele passado. Então, o que acontece com isso? Aquilo que vamos buscar, naquilo que nós estamos buscando, que a gente não consegue conquistar, mesmo com esforço, tem a ver com aquilo que a gente está recebendo, aquilo que nos busca, que de alguma forma a gente rejeita, porque a gente fica dividido entre o ideal e aquilo que está lá no passado, que permanece no nosso inconsciente. Então, quando eu busco, não consigo conquistar, mesmo que eu tenha esforço. E aquilo que está chegando para mim, eu rejeito, porque eu não consigo visualizar nem ter consciência. Então, nós vivemos assim, nessa guerra, né, interna para chegar a algum lugar. É isso que vai fazer com que a gente necessite da educação. O que vale, então, é o bem que nós conseguimos realizar. É mais válido você conseguir um bem pequenininho do que um mal que ainda existe na tua vida, mas que você ainda não consegue transpor. Mas se você consegue já um bem pequenininho, você já dá um passo à frente e já começa a mexer, aí desmanchando aquele caldeirão do mal. Em Eclesiastes, eles dizem: todas as coisas têm o seu tempo, todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que cada um foi prescrito. Então, tudo tem seu tempo. Tem um tempo de renovação, que é o tempo de realização, é o tempo de conscientização. Por isso que, mesmo que ainda tenha coisas fora do propósito, desequilibradas na sua vida, mas se tiver aquela faísquinha de você poder realizar o bem,
realiza. Ah, mas é tão pouco, não importa. Realiza. Se é o bem para alguém, se é o bem para você, se é o bem para a humanidade, se é o bem para o universo, vai fazendo, porque isso sempre vai ser importante. Conclusão: o tempo de renovação chega para todos. Logo, se há tempo de guerra, também haverá, evidentemente, tempo de paz. A realidade existencial é conquista de obstáculos, frustrações, desencantos, alegrias, estímulos e amores. Isso é a realidade existencial. Nós vamos sendo educados para quê? Para ultrapassar obstáculos, para poder entender as frustrações e sair fazendo uma superação. Os desencantos, eles vão também existir, mas eu posso superar. E as alegrias vão chegar. Sempre chegam alegrias, sempre chegam estímulos positivos. Nos estímulos negativos, que vão criar frustrações, que vão trazer obstáculos, que vão trazer desencantos, também tem estímulos que vão trazer alegrias, que vão trazer amores. Essa é a nossa vida, de altos e baixos, o que a gente busca, o que a gente quer, o que a gente está visualizando para o futuro, tudo é importante. Existe uma passagem dizendo que prova, né, que a escolha de cada um é importante. A escolha é de cada um de nós. Ninguém pode escolher pelo outro. E nós temos a passagem, né, de Jesus na casa de Marta e Maria, e ele dá uma lição e diz que felizes são aqueles que acertam com mais naturalidade, que escolhem com mais naturalidade e acabam acertando. E ele vai mostrar isso conversando com Marta. A conversa com Marta é porque ele estava na casa de Maria e Marta e foi lá e preparar o almoço, e todo mundo ali reunido, ele passando as conversas, sempre os ensinamentos, e ele está vendo que Marta está andando para lá e para cá, ansiosa, querendo ajustar lá as comidas no fogão, não sei o quê. E ele chamou Marta e disse: Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. O que ele está querendo dizer para Marta? Que tudo que é aprendizado é levado para o resto da nossa vida. Mas ela está preocupada em quê? Em limpar a mesa, em botar pratinho na mesa, em botar comidinha para todo mundo comer. Ela está preocupada com isso. Eles não estão preocupados, estão preocupados com a água viva, aquela palavra de Jesus que vai alimentar a todo mundo. Maria entende isso. E Maria fica ali, ao lado dele, escutando, bebendo aquela água viva. Ele chama Marta e diz: para que essa ansiedade? Para que essa fadiga toda? Basta que você escolha uma coisa que seja necessário. E aí você vai ter tudo o que você quiser, o alimento da alma, que é o que você vai levar. Por isso, nessa caminhada terrena, a gente tem que ver isso. Se nós não estamos mais presos a fazer um monte de coisa, se assoberbar com coisas que não são necessárias. E nós não vamos levar. Mas aquilo que eu escutei, que ficou no meu coração, que trouxe à minha consciência um pouquinho mais de sabedoria, essa parte fica, ninguém tira. Ninguém tira conhecimento nosso. As pessoas podem tirar dinheiro, tirar nossa bolsa, tirar nossa casa, mas não podem tirar o nosso conhecimento. É isso que Jesus chama de fardo leve. Ele quer o fardo leve. Então, nessa caminhada, surge a importância do lar. Aquele primeiro reduto que aquele serzinho vai desabrochar. Nesse momento, Emmanuel chama o lar de a escola viva da alma. Neio Lúcio, ele diz que é a primeira escola e o primeiro templo da alma. E no livro dele, ele vai mostrar no primeiro capítulo que Jesus implantou o evangelho no lar dentro da casa de Simão.
E esse momento, Jesus disse que lá, naquele lar, aquele debate, aquele aprendizado, ia fazer uma reunião e um equilíbrio das pessoas que moravam ali. E aí sugeriu que realmente todos fizessem esse ensinamento no lar. É o início do progresso, do processo todo educacional do homem, o lar. É o recolhimento das primeiras instruções para a vida de relação. Ali nós estamos recolhendo todas as nossas águas vivas que os nossos pais estão trazendo para nós. Recebemos essas primeiras instruções da vida. É o exercício do amor ao próximo em maior profundidade, porque você tem que estar ali com o próximo, não pode, tem que dormir junto, tem que estar junto, comer junto, acordar junto, né? As escovas de dente cruzando. É um exercício realmente profundo de amor ao próximo. Ali que se encontra aquele próximo mais próximo, aquele que já vem muitas vezes de caminhadas longínquas conosco, aquele próximo que a gente precisa realmente conhecer e fazer um trabalho de perdão, fazer um trabalho de caridade ali com aquelas pessoas que estão conosco. Nossas maiores oportunidades de reajuste, de reconciliação e de harmonização definitiva é o lar, é a família. Exercitamos a maternidade e a paternidade, porque quando a gente tem os filhos, a gente está começando a formar a família. Mas muitas vezes nunca fomos mãe, nunca fomos pai. Então a gente também está exercitando essa nova condição de sermos educadores daquele espírito. Iniciaremos, então, nesse processo de formação do lar, o processo correcional, nos preparando e preparando os filhos para o futuro, para a vida em sociedade. Nós iniciaremos esse processo e levamos o filho para que ele possa, agora, nessa encarnação, poder viver com mais benfeitoria na sociedade, sem aqueles erros do passado que trouxe ele para a reencarnação, com algumas sequelas, muitas vezes. O processo, então, educacional, ele vai impulsionar a necessidade de transformação moral do indivíduo. Tem que começar a trabalhar essa questão moral, essa questão dos valores. O esforço contínuo de cada um de nós deve ser no sentido de melhoramento e amadurecimento. Não adianta só ganhar dinheiro, não adianta só ter casa própria, não adianta ter um monte de mansão, eu estou comprando um apartamento para cada filho. E daí? Mas às vezes não está dando educação, não está transformando moralmente os filhos. Mas, né, a herança está lá, para todo mundo, né? Então, aí é o momento de autoconhecimento. A chave do progresso individual é esse processo. Vamos olhar como nós estamos para que a gente possa saber em que podemos melhorar, em que podemos nos transformar. É um trabalho árduo? É um trabalho árduo. O homem que tendencia o espírito pelo trabalho. Não tem jeito. Ele se torna quintessenciado pelo trabalho. É isso que é o burilamento do espírito. É uma luta solitária. Cada um vai travar sua própria batalha. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Mas a espada não é para lutar contra irmãos, é para lutar contra os nossos adversários internos, porque é essa trava íntima que nós precisamos, essa batalha. Conclusão dessa caminhada. Embora rodeados de vários testemunhos, ninguém poderá suprimir nossa própria prova. Não adianta, as provas são nossas, é individual, né? É igual carteira de identidade, intransferível. As nossas provas são intransferíveis. Você pode ter uma opção de gente do teu lado, mas não adianta. Cada um de nós é uma individualidade única, inigualável, intransferível, perfectível e complementa plenamente o amor do Criador. Só isso que há complemento conosco.
o amor do Criador. Porque todos nós somos criados em função desse núcleo, desse amor do Criador. Todo mundo tem essa fonte de criação. Então, nesse momento, a gente está complementando, sim, mas com a sua individualidade. E essa individualidade, ela é única. Entender que a vida é feita de ciclos vai fazer com que você fique em paz com tudo que chega e com tudo que vai. Então, a gente não fica presa nem ao passado, nem ao futuro, nem com ansiedade pelo futuro, nem com vitimação pelo passado. A gente consegue entender esse trânsito da vida. Se você entendendo isso, você fica sempre em paz. As coisas são movimentadas. As coisas são temporais na vida material. Nós só vamos levar o que não é temporal, que é o do espírito, e ninguém tira, ninguém faz com que isso não vá dentro de você. Vimos, então, como nós funcionamos nessa escala da vida, do nascer, sempre que precisar renovar a escola, né? Cada ano que eu vejo, cada ano que eu passo nessa escola da vida, é um aperfeiçoamento que eu levo para a minha vida futura. E a vida futura é uma coleção de todos os projetos que eu fiz na vida presente. Então eu vou começando a aprimorar o projeto, e aí a minha vida futura vai ser muito cheia de brilho, de alegrias, de estímulos, porque eu construí hoje essa vida. Eu construí essa vida. Ela estava lá inerte, porque é futuro, não tinha funcionamento. O meu passado já estava lá, quietinho, adormecido. Então eu pego os subsídios desse passado, construo aqui, agora. E a partir do momento em que eu construí um agora, esse agora já vai ser o burilamento e a ajuda para amanhã. Aonde eu vou pisar? Porque se eu hoje joguei pedra, eu vou pisar na pedra amanhã. Se eu hoje plantei flores, eu vou amanhã ver um jardim todo florido. O que você quer para amanhã? Um jardim de pedra ou um jardim florido? A escolha é nossa. E ninguém pode dizer que não podemos escolher. Podemos escolher, mas temos que nos responsabilizar. Quando Marta escolheu limpar a casa para fazer a comida, para ver todos aqueles arranjos para todo mundo almoçar, é uma escolha dela. Jesus só chamou para mostrar a ela que ela não tinha necessidade daquela ansiedade, mas deixou ela livre. Também não puxou, não faz isso, não faz aquilo, não. Ele só alertou que a Maria tinha escolhido uma coisa que ia levar para sempre. E ela não. Ela está escolhendo uma coisa que não é para sempre. Porque a qualquer momento pode quebrar o jarro, pode quebrar a panela, pode quebrar a colher de pau, a comida pode azedar, a comida pode estragar, pode ferver demais. Tudo aquilo ali é perecível. Mas o que Maria estava escutando é aquela água viva do ensinamento de Jesus. Isso não tem preço e vai conosco para o resto da vida. Então, lembre-se, ainda estamos no episódio 11, trazendo a existência. E a existência é longa, ela é eterna. Então, vamos no próximo dia, né, na próxima jornada, nós vamos falar da terceira parte. Como é que a gente vai construir o finalzinho da nossa jornada na reencarnação, entre os amigos, entre a sociedade? Vamos ouvir amanhã, tá bom? No próximo episódio. Fiquem com Deus.